Muito bem, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos para mais um estudo, mas antes, estudo aqui do Apocalipse, mas antes, você que está ou conhece alguém que esteja em depressão, em pânico, como eu passei, despersonalização, a mente confusa, conflito interno, não dormiu à noite, tem sofrido com alguma dor, use a sua fé agora. E você crê que o Senhor Jesus pode curar você agora e livrá-lo, tirar essa angústia, essa insônia, essa dependência de remédios, esse sofrimento? Você crê que o Senhor Jesus pode curá-lo, pode curá-la, pode libertar você? Então seja conforme a sua fé no nome do Senhor Jesus. Seja livre, liberto, liberta e curado e curada em nome do Senhor Jesus. Amém? Então agradeça a Deus. E agora nós vamos pedir a direção do Espírito Santo para o estudo de hoje. Nós vamos falar sobre o milênio de paz, que é ao final, se inicia o final da grande tribulação. Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai. Dirige esse vídeo e nos mostra a Tua vontade. Que não venhamos estudar para absorver informações, mas para ouvir a Tua voz. Dai-nos entendimento, abra a nossa mente. Usa esse vídeo para que pelo menos uma pessoa tenha a revelação da Tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E seja cheio e cheia do Teu Espírito. Amém? Então vamos lá. Antes, pessoal, mostrar aqui para vocês a página no Facebook, facebook.com/cura do interior. Tem aqui mensagem de fé. Você pode curtir, compartilhar com seus contatos e acompanhar as publicações do blog. Também vem para cá. Tem aqui o testemunho, como o Senhor Jesus me curou da depressão, do pânico, da insônia, da despersonalização. Ele é o único que pode dar um sentido completo à sua vida. É o Senhor Jesus. Tem aqui as mensagens também que vão sendo colocadas. Aqui tem o site curadointerior.org, onde eu conto um pouco como o Senhor Jesus me libertou, me curou também. Aqui tem o contato. O contato é acuradointerior@gmail.com. Você tem também esse formulário que já cai lá, tá? É para cair lá. Você pode acessar o blog também por aqui, que tem as mensagens, se você preferir. acuradointerior.blogspot.com. Mas pelo site curadointerior.org você já cai também no blog. E tem aqui o estudo do Apocalipse completo. Você pode clicar aqui para baixar em PDF e, com a direção de Deus, também fazer o seu estudo, meditar na palavra de Deus, né? Ele vai do capítulo 1 até o capítulo 22. E nós, com a misericórdia de Deus, lendo livros também de pessoas de Deus que compartilharam sua experiência, sobretudo a palavra de Deus, compartilhamos aí o estudo, tá bom? Você pode baixar e compartilhar com os seus contatos. E o canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, por gentileza, compartilhe com as pessoas, porque tem também o testemunho aqui no início do canal, onde eu conto como o Senhor Jesus me libertou, tudo para a glória e honra do Senhor Jesus, e que pessoas sejam alcançadas. Você pode se inscrever, indicar para pessoas que estão sofrendo, para que elas também tenham o acesso, né, a esse vídeo, a esse canal, tá bom? Cura do Interior no YouTube. Então vamos ao estudo. Vou deixar o link para você poder acompanhar esse estudo em texto também no blog, né? Se você quiser. No capítulo 20. Estudo do Apocalipse no capítulo 20. A prisão de Satanás e o milênio de paz. O Senhor Jesus reinará pessoalmente na terra com os seus durante 1000 anos. Então veja, meus amigos. Até o capítulo 19, estamos aqui na batalha do Armagedon, onde o diabo sabe que vai perder, mas vai infelizmente ludibriar muita gente para se juntar ao anticristo, servo do diabo, com o falso profeta, que você viu, sabe identificar, você viu ao longo do estudo, como o Senhor Jesus nos mostrou, tem nos mostrado, pela sua misericórdia. E ele vai congregar-se para lutar, né, contra o Senhor Jesus, ludibriando as pessoas para achar que vai vencer, mas o Senhor volta, vence o anticristo, e o falso profeta são os primeiros já lançados direto no lago de fogo e enxofre. São os primeiros, primeiro até que o diabo, a palavra de Deus mostra. E com o sopro o Senhor Jesus derrota o exército da besta, do anticristo, esse falso líder que vai governar o mundo por 7 anos, que vai ludibriar as pessoas e depois vai exigir adoração. Você viu ao longo do estudo
Qualquer dúvida, você acompanha a playlist desde o capítulo 1. A parte que fala das bestas está mais especificamente no quarto selo, no primeiro selo, que é o cavaleiro branco, perdão, e também no capítulo 13, que fala da marca, né? Que se a pessoa aceitar a marca que o anticristo vai impor, ela não tem mais chance de salvação mesmo viva. Tá, pessoal? Ela está condenada. A palavra de Deus deixa claro que ela vai participar, né? Em outras palavras, não é assim que está escrito, mas em outras palavras, vai colher a ira de Deus. E pelos séculos dos séculos vai subir o seu tormento, para sempre. Estará separado de Deus. Então, nesse momento, final do Armagedon, é que nós vamos agora, que vai se iniciar, o Senhor Jesus volta com a igreja para derrotar, né, o anticristo, seu exército, falso profeta. Ambos são lançados no lago de fogo e enxofre, o exército da besta é derrotado, e o Senhor Jesus desce à terra visivelmente para reinar aqui durante 1000 anos com os seus, com a sua igreja, com os salvos, certo? Aí sim as pessoas vão ter um governante perfeito, justo, né? Por isso, a gente, enquanto estiver nesse mundo, tem que tentar fazer o melhor, se posicionar, sim, mas saiba que esse mundo nunca vai conseguir paz enquanto o Senhor Jesus não vier reinar perfeitamente, tá bom? E olha o que Deus tem preparado para você. Primeiro, a presença dele, a vida eterna, uma eternidade com ele, a vida no paraíso, que é perfeito, com segurança, tranquilidade, paz, com Deus, com o povo de Deus e os anjos. Um lugar lindo que você não consegue imaginar. E você ainda volta com o Senhor Jesus antes de definitivamente ficar na eternidade, no paraíso, Nova Jerusalém, para reinar com o Senhor Jesus na terra durante 1000 anos. Com justiça, para servir a Deus, né? Não é que a gente ambiciona isso, mas é a vontade de Deus. Então ele vai reinar com seus servos na terra, com a sua igreja durante 1000 anos. Fisicamente, visivelmente. Tá bom, pessoal? Então vamos ao estudo. Aqui em Isaías tem o versículo, esse leão em cima com o cabrito. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Porque a natureza, pessoal, vai ser restaurada. Você vai ver, nós vamos ver com mais detalhes no estudo, que se divide, salvo engano, em 2 partes, a parte do milênio, se eu não me engano. E os animais vão voltar ao seu estado natural. As cobras, os leões não vão mais atacar os seres humanos. A criança vai poder brincar com a cobra, com o leão, tranquilamente. Vai ser um milênio de paz na terra, um paraíso na terra novamente. E o diabo vai ser preso durante esses 1000 anos. Tá bom? Lembre-se, antes de ler, de pedir a direção de Deus e entender a vontade de Deus para a sua vida. Tá bom? Então, para você não se esquecer, o arrebatamento acontece, inicia os 7 anos da grande tribulação, o anticristo, a princípio, um falso mediador de paz entre Israel e os árabes. Depois vai exigir adoração no templo que ele vai, terceiro templo, reconstruir em Israel. Aí vai ter guerras, a ira de Deus vai ser derramada. Você viu as 7 taças, os 7 trombetas, você viu os 7 selos. E aí no final da grande tribulação que nós estamos agora, quando o Senhor Jesus vem estabelecer um milênio de paz. Vencendo, é lógico, nem vai ter batalha, né? Mas vencendo a batalha do Armagedon. Apocalipse 20, 1 ao 3. A prisão do diabo e o milênio de paz. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Nós estávamos falando, o diabo sabe que vai perder, mas ele faz a pessoa achar que pode vencer a Deus. E aí ela se perde se ela não se arrepende, né? Como os soldados do anticristo. Então ele engana, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Você vai entender mais à frente. Este capítulo fala sobre o fim dos 7 anos da grande tribulação, onde Satanás será preso e o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre para sempre. Ainda ao final da grande tribulação, o Senhor Jesus vai voltar à terra com todos os salvos, ou seja, todos os que morreram antes do arrebatamento e foram salvos, juntamente com todos os que foram arrebatados antes do início da grande tribulação, bem como os que foram mortos durante o reinado do anticristo ou permaneceram vivos e não receberam a marca da besta. Todos estes virão com o Senhor para derrotar a besta, né? E o seu exército. Os que estiverem vivos vão se juntar, eu creio, ao
a igreja do Senhor Jesus que vem com ele, para derrotar a besta e o anticristo, seu exército. O diabo que vai incorporar na pessoa do anticristo, ele vai literalmente controlar o sistema econômico, político, religioso, durante a grande tribulação, a comunicação, a tecnologia, com muito mais intensidade do que já vemos hoje. Satanás vai impelir o exército da besta a se reunir para atacar o Senhor Jesus no Vale do Armagedon. Ele vai iludir a todos para que pensem que poderão vencer o Senhor e derrotar Israel, que será uma das únicas, se não a única nação a ter alguma resistência ao seu governo nessa altura. Sobretudo depois da metade da grande tribulação, onde o diabo vai forjar a morte do anticristo, enganando a muitas pessoas sobre sua ressurreição, utilizando a tecnologia, certamente. Israel vai ter uma resistência porque a princípio eles vão achar que ele é o Messias. O Senhor Jesus disse, que ele veio e eles não receberam o Senhor, mas outro vem em próprio nome, eles vão receber. Então, quando o anticristo vier selando acordo de paz, falsamente resolver a questão entre Israel e a Palestina, todo mundo vai achar que ele é lá em Israel que ele é o Messias, muitas pessoas. Mas depois, como ele vai exigir adoração, a marca, e vai colocar a imagem dele no templo de Israel, o terceiro templo, então os judeus, muitos não vão aceitar, vão ter os seus olhos abertos e entender que se foram enganados. Quando ele ressuscitar, entre aspas, ele irá mostrar sua verdadeira face e irá se levantar contra Israel, vai ser um tirano, exigindo adoração, inclusive no terceiro templo judaico, que ele irá possibilitar a construção. E ele vai exigir essa adoração no mundo inteiro, pessoal. Vai usar, acredito que hologramas para se projetar no mundo todo. Já tem tecnologia para projetar a imagem, a voz no mundo todo. Enfim. Então, por isso, uma parte dos judeus não irão mais aceitar o seu governo. E por isso, o diabo vai reunir o exército da besta para guerrear contra o Senhor Jesus e o povo judeu. O Senhor Jesus vai derrotar o exército da besta com o sopro de sua boca. Ver 2 Tessalonicenses 2,8. Nada nem ninguém que resiste à voz do Altíssimo pode ficar de pé. Com a derrota de suas marionetes, o falso profeta, o anticristo e todos os seus seguidores na batalha do Armagedon, Satanás será preso por 1000 anos. E esse anjo com a grande cadeia vem cumprir exatamente essa determinação de Deus. O Senhor Jesus retoma para si o governo da terra, que sempre é dele, pessoal? Tudo é com a permissão de Deus. Mas como o ser humano escolheu desobedecer, então o ser humano deu espaço para o mal. Hoje quem crê no Senhor Jesus, que ele pagou o preço por nós, está reconciliado com Deus quando ele coloca a Deus em primeiro lugar, se relaciona com o Senhor Jesus em primeiro lugar, crendo que ele morreu por nós na cruz. Mas quem não crê no Senhor Jesus e vive segundo a sua vontade, o mal tem domínio sobre ela. Por isso o mundo tem tantos problemas, porque o homem trocou a vida com Deus, o paraíso, pelo pecado, mas tem a chance de se voltar para Deus enquanto estiver vivo, estabelecendo assim o milênio, onde o diabo, estando preso, não mais poderá enganar ou fazer qualquer tipo de mal a ninguém na terra durante todo esse período. O Senhor Jesus vai reinar com a sua igreja, todos os salvos, por 1000 anos na terra. Por isso vimos anteriormente que o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Lembra que já foi falado durante o estudo? Então, por isso é importante acompanhar desde o começo, do capítulo 1. E da parte, como aqui embaixo diz, Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Para vocês entenderem que lá no início, Deus nos fez reis e sacerdotes, porque estaremos com ele para sempre, e também no milênio, durante esses 1000 anos, governando, servindo ao Senhor aqui na terra, quem pertencer a ele, quem for salvo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Como vimos acima, todos os salvos, ou seja, aqueles que tinham o Senhor Jesus como sua prioridade, que creram no sacrifício do Senhor Jesus, que ele pagou o preço para nos salvar,
e se mantiveram fiéis em todos os sentidos, ressuscitarão, voltarão à vida e reinarão ao lado do Senhor Jesus. Por isso eles se sentam no trono e terão o poder de julgar, ou seja, receberão do Senhor autoridade para reinar com ele sobre a terra por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O versículo 4 ainda destaca aqueles que foram degolados pelo testemunho do Senhor Jesus durante o reinado do Anticristo nos 7 anos da grande tribulação, onde os que não se curvarem à besta, só para vocês entenderem, pessoal, na ocasião do arrebatamento, antes do início da grande tribulação, nos 7 anos, todos os salvos que morreram com Cristo ressuscitam primeiro, e os que estiverem vivos vão ser arrebatados e são todos transformados e vão estar com o Senhor, encontrar o Senhor nos ares. Ao final dos 7 anos, eles voltam com Deus. Então, ressuscitados, eles voltam à vida com o Senhor Jesus para reinar na terra. Tá certo? Aqueles que estiverem no inferno não vão ressuscitar ainda. Vão ressuscitar depois do final do milênio para serem julgados por Deus. Tá certo? O versículo 4 ainda destaca aqueles que foram degolados pelo testemunho do Senhor Jesus durante o reinado do Anticristo, nos 7 anos da grande tribulação, onde os que não se curvarem à besta serão perseguidos, torturados, muitas vezes degolados. Por isso aproveite para buscar ao Senhor agora, porque se o Senhor Jesus voltasse agora, ou se agora fosse a hora de sua morte, a pergunta é, para onde iria sua alma? Você subiria ou ficaria? Porque quem ficar e era crente, era evangélico, era cristão, vão ser os mais perseguidos, vão ser transformados em marginais, vão ser vistos como os rebeldes, como aqueles que não querem cooperar com a ciência. São aqueles que não vão aceitar a perca da liberdade, como estão tentando fazer hoje, mas só vão conseguir quando Deus permitir. Então, não espere essa época chegar. Se volte ao Senhor Jesus por amor, agora. E hoje em vários países existe uma liberdade para buscar o Senhor, como no Brasil. Mas durante o reinado do Anticristo, quem se opor ao que ele determinar e não colocar a sua marca, será perseguido, não fará parte do sistema, da vida, de sociedade, e será torturado até a morte. Por isso, se volte ao Senhor Jesus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Se hoje livre você, de repente, não está buscando, qual vai ser a sua reação quando você estiver sendo perseguido nesse nível, com câmeras que identificam na rua, com o 5G, o 6G, se você tem a marca ou não? Como é que você vai se alimentar? Você não vai poder ficar escondido no mato, igual pessoas falam assim, vamos viver rural. Eles instalam antena, pessoal, satélite, vão pegar todo mundo, não tem jeito. Então, vão monitorar o mundo todo. Se volte ao Senhor Jesus agora, tá certo? Pode ser que um ou outro chegue ao final da grande tribulação vivo? Pode, mas vai ser muito difícil, porque o Espírito Santo não vai estar na terra. E você vai precisar se alimentar. E não vai poder ser visto por ninguém. Porque se alguém identificar que a pessoa não tem a marca, com certeza vai entregá-la para o Anticristo, o governo. Sua consciência sabe perfeitamente se você está salvo. Não tente se enganar. Se você está salvo, então você é completo pela presença de Deus. Mas caso você se sinta vazio ou com medo e dúvidas, se entregue ao Senhor Jesus agora. Você será cheio da presença de Deus e será salvo. Aproveite-o agora, pois o amanhã não sabemos se teremos. E hoje vemos dentro das igrejas pessoas tão preocupadas em resolver problemas, sejam eles financeiros, familiares, sentimentais, físicos, etc. Os cristãos verdadeiros também querem resolver problemas, mas a prioridade deles é fazer a vontade do Senhor Jesus. Até o problema coopera, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus sempre é glorificado na vida daqueles que confiam nele. Não que Deus precise que glorifiquemos, mas Ele permite fazer parte do seu propósito. Entenda que o seu problema não é o problema. Quando você confia em Deus e prioriza a Deus, o relacionamento com Ele, o seu problema é que tem problema. Eles não ficam dentro das igrejas somente para receber as bênçãos, e não ficam apenas fazendo pedidos e mais pedidos. Muito pelo contrário. Os verdadeiros cristãos, cristãos verdadeiros que serão arrebatados e salvos, são aqueles que vivem sempre dando ouvidos ao que Deus lhes orienta a fazer, buscando a vontade de Deus, agradar, servir a Deus, e não apenas ter os seus pedidos atendidos. Não é errado pedir a Deus. O Senhor Jesus ensinou a pedir, a buscar, a bater, que vai se abrir, mas priorizando a Deus.
confiando na vontade dele, que é muito melhor do que a nossa. Nós temos aí 30, 20, 50 anos, Deus é eterno. Então, Ele dá pra gente as respostas que a gente daria se a gente soubesse o que Ele sabe. E agora eu lhe pergunto, vale a pena ficar preocupado, ansioso, inquieto com essa vida passageira, a ponto de colocar em risco a sua salvação eterna? Sendo que os salvos reinarão 1000 anos com Cristo na terra e depois desfrutarão de uma eternidade de perfeita paz junto com o Senhor no paraíso, vendo o Senhor face a face. Esse período será glorioso. Veja como o profeta Isaías profetizou sobre esse período há milhares de anos, sobre esse período que estamos falando. Em Isaías 65, 19 ao 25. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Note que, no milênio, os dias do povo do Senhor serão como dias de árvore. Nos leva a crer que os eleitos de Deus terão vida longa, já estarão transformados a esta altura e não estarão mais sujeitos a morrer de 70, 80 anos. Haverá perfeita harmonia entre o ser humano e os animais, pois o leão comerá palha e não precisará mais caçar. Será um período espetacular. Se já será maravilhoso o milênio na presença do Senhor Jesus, imagine a eternidade no paraíso, meus amigos, na Nova Jerusalém. Olha Isaías capítulo 2, versículos 1 ao 4. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, como vimos. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a touca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Isaías 11, 1 ao 10.
Note que a visão que Deus dá ao profeta Isaías sobre o milênio deixa claro que será um verdadeiro paraíso na terra. As crianças guiarão o leão, e a criança de peito brincará com a serpente, sem o menor perigo. Será um mundo perfeito. A natureza estará em paz novamente com os homens. A terra será cheia do conhecimento do Senhor, será um paraíso, e isso tudo acontecerá antes dos que foram salvos irem para a eternidade. Recapitulando, irão fazer parte do milênio para reinar com o Senhor Jesus. Todos os salvos que morreram em Cristo antes do arrebatamento desde Adão. Todos os que foram arrebatados antes do início da grande tribulação. Todos os que se voltaram ao Senhor Jesus durante a grande tribulação. E não receberam a marca da besta. Tantos que forem mortos pelo anticristo, e seu exército que irá perseguir fortemente a todos que se opuserem às suas ordens, quanto os que escaparem da morte durante a grande tribulação, o que será algo bem difícil. Então, quem foi salvo e morreu com Cristo antes do arrebatamento, todos os que foram arrebatados antes do início da grande tribulação, os que escaparem da morte durante a grande tribulação, ainda que não tenham se voltado ao Senhor Jesus, e todos aqueles que morreram durante a grande tribulação e foram salvos, esses participarão do milênio. Nós cremos. Na eternidade, ao lado do Senhor Jesus, haverá só felicidade e paz eternas. Lembrando que o milênio ainda não é a eternidade, pessoal. É a última oportunidade, nós cremos que Deus vai dar à humanidade, mas ainda não é a eternidade. Nós vamos ver à frente que virá ao final do milênio, que vai acontecer, que o povo ainda vai se rebelar contra Deus, mesmo depois de um milênio perfeito de paz, e vai haver o juízo final. Deus vai, aí a terra vai literalmente pegar fogo, nós vamos ver com detalhes, e virá o juízo final. Na eternidade, ao lado do Senhor Jesus, haverá só felicidade e paz eternas. Não haverá nenhum problema. Ao passo que para os que perderem sua salvação e forem lançados no inferno, e depois no lago de fogo e enxofre, além do enorme sofrimento, terão que conviver com as lembranças de todos os traumas, traições e sofrimentos desta vida, e das oportunidades que perderam para se arrepender. E por isso serão atormentados para sempre. Como podemos ver na passagem do rico e do mendigo, onde o rico foi para o inferno, não pelo fato de ser rico, mas porque priorizava mais as riquezas do que a Deus. Com certeza, ele andava consciente no inferno. Veja em Lucas 16, 19 ao 31. Enquanto Lázaro estava na eternidade ao lado do Senhor. É importante destacar que Lázaro não foi salvo porque era pobre. Poderá acontecer de muitas pessoas pobres irem para o inferno e ricos serem salvos. A questão é que o Senhor sempre foi a prioridade de Lázaro. E por viver segundo a vontade de Deus, ele foi salvo, independente da sua condição financeira. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Como vimos acima, todos os salvos terão parte na primeira ressurreição. Estes são os que farão parte do milênio e reinarão com o Senhor Jesus durante 1000 anos na terra. Por isso o versículo 5 cita: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre estes não tem poder a segunda morte, que é a condenação eterna. Tem a morte física e tem a condenação eterna ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, perdão. As pessoas que se curvaram à besta e receberam a sua marca, e todos os mortos ao longo da história da humanidade, não importando se eram ricos ou pobres, presidentes, reis ou servos, famosos, anônimos, que rejeitaram o plano perfeito de salvação do Senhor Jesus, se rendendo às suas paixões carnais, priorizando mais coisas e pessoas, fama, dinheiro, prazeres, do que a Deus, não terão parte na primeira ressurreição. E não estarão entre os que irão reinar com o Senhor Jesus na terra por 1000 anos. Eles continuarão no inferno, aguardando o grande dia do julgamento do Senhor que veremos à frente. Os que não forem salvos terão parte na segunda ressurreição. Vão ressuscitar para receber a sentença ao lago de fogo e enxofre. O versículo 6 cita que a segunda morte não tem poder sobre os salvos, ou seja, sobre os que têm parte na primeira ressurreição e que reinarão ao lado do Senhor Jesus, pois a segunda morte é a condenação eterna ao lago de fogo e enxofre para o diabo e seus anjos. E estes serão lançados
no lago de fogo ao término dos 1000 anos, os demônios. O falso profeta e o anticristo, que já serão lançados vivos neste lago antes do início do milênio, ao final da grande tribulação, após a batalha do Armagedon, como vimos, anteriormente. E além desses, também serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre todas as pessoas que morreram e vieram a morrer sem assumir o Senhor Jesus de fato e de verdade como seu único e suficiente Senhor e Salvador, crendo nele, que ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados. As pessoas rejeitaram o Senhor. Dentre esse grupo de pessoas se enquadram todos os que estiverem no inferno, aguardando o cumprimento dos 1000 anos para serem julgados diante do trono de Deus, no juízo final. Eles terão parte na segunda ressurreição para receber a sua justa condenação ao lago de fogo e enxofre, sendo que Deus deu todo o tempo e toda a oportunidade para essas pessoas, mas jogaram fora. E para obter a salvação não basta ser bonzinho, pagar as contas e fazer caridades, não. Você precisa entender que somente através do sangue do Senhor Jesus existe salvação. Não é por méritos nossos, é nossa obrigação, nosso dever tratar bem as pessoas e não fazer o mal e fazer o bem. É necessário viver de acordo com a palavra de Deus, priorizar o relacionamento com o Senhor Jesus, entender que você depende do Senhor Jesus, que somente pelo sangue dele há salvação. O Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E você vai priorizar o seu relacionamento com ele, com o Senhor Jesus. Fora dessa verdade não há salvação. Fora do Senhor Jesus não há salvação. E você prioriza, viver de acordo com a palavra de Deus até a sua morte ou até a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Ignorando a idolatria, imagens de escultura, pessoas ou qualquer coisa, vencendo todo pensamento, desejo ou atitude que esteja contra a palavra de Deus. Vivendo uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Somente assim você será salvo. Não se deixe enganar pelo espírito religioso diabólico que diz que você só precisa fazer rituais, pagar penitências, que há chance após a morte, purgatório. Isso não é bíblico e você não pode entregar a sua alma, a sua eternidade na mão de qualquer líder que for. Vá à Bíblia, busque a verdade, peça a Deus e se volte a Ele. E busque a Deus numa igreja cristã de verdade. Vou deixar os endereços que certamente vão te ajudar, como tem me ajudado no meu relacionamento com Deus, na descrição do vídeo. E que você pode até conversar com pessoas de Deus, tá certo? 24 horas por dia. Se você quiser desabafar ou precisar de uma orientação, vou deixar o link também na descrição do vídeo. Não adianta fazer rezas em nome de santos. Somente o Senhor Jesus, unicamente Ele pode te salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens. No próximo estudo, ainda no capítulo 20, iremos meditar sobre o fim do milênio, onde Satanás será solto por um pouco de tempo e ainda irá conseguir convencer muitas pessoas a guerrearem novamente contra o Senhor Jesus, acredite você ou não. Mesmo depois de um milênio, um paraíso, fartura, prosperidade, segurança, de um milênio de perfeita paz. Note que não haverá mais aquela desculpa que muitas pessoas dão para não crerem em Deus. Ah, mas se Deus existe, por que tanto sofrimento? Ficará claro que nem mesmo diante de um mundo perfeito, sem miséria, dor ou sofrimento e justo, porque o Senhor Jesus é justo, é diferente da maioria dos políticos, de autoridades que só pensam em si mesmos. Ele vai governar com justiça, perfeita justiça. Muitos não querem crer em Deus, porque preferem crer no diabo, preferem se curvar às trevas, querer assumir o poder, querer o controle, querer mandar, e as suas vontades, e receberão a justa sentença por essa péssima escolha. Então, você quer preencher esse vazio, esse buraco no seu coração? Você quer conhecer o Senhor Jesus? Foi Deus que te escolheu, que te trouxe a esse vídeo. Não é eu, não é sobre nós. A história é sobre o Senhor Jesus. E Ele está chamando você para uma vida nova. Então, se você crê, seja livre, limpo e liberto e liberta, em nome do Senhor Jesus, de todo mal. E que, se você crê, peça perdão ao Senhor Jesus pelos seus pecados. Confesse com seus lábios que você crê, diga que você acredita, você crê que Ele morreu e ressuscitou por você. Que a partir de hoje Ele é o primeiro, Ele é o dono da sua cabeça, a vontade dEle vai estar acima das suas, da sua esposa, do seu marido, da sua família, dos seus filhos, de quem quer que seja. Você vai priorizar o Senhor Jesus. Se essa é a sua decisão sincera, então receba o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E louve ao Senhor Jesus. Tenha intimidade, priorize o seu relacionamento com Deus todos os dias, conversando com Ele, ouvindo a voz de Deus, meditando na palavra de Deus, tá bom?
Se quiser continuar adorando o Senhor Jesus, fique à vontade. Aproveite, porque estar com o Senhor Jesus é um privilégio e nós só temos essa vida como oportunidade para escolher viver com Deus por toda a eternidade. Viver com Ele ou separado dele. Que Deus o abençoe. Até a próxima.